Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor para iniciar o nosso culto, porque se existe algo fundamental para que possamos de fato fazer a vontade do Senhor e entregar um culto em adoração em espírito e em verdade, com genuína adoração, com o coração derramado diante do Senhor, é através da comunhão. E um dos principais meios de fazer isso é através da oração. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Deus, faça-se presente aqui conosco essa noite. Senhor, nos conceda, Deus, um culto genuíno ao Senhor. Envia o Teu Espírito Santo, Deus, para que Ele extraia dos nossos corações orações, louvores e a pregação da Tua palavra, a genuína, a verdadeira, a pura. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós essa noite, Senhor. Alimenta as nossas almas, alimenta-nos, Deus, com o Teu Espírito. Todo aquele, ó Deus, que abrir a boca a falar, que seja impelido pelo Teu Santo Espírito, coloca a Tua palavra em nossos lábios, meu Deus, e abra os nossos corações para receber a Tua doutrina. Hoje, culto de ceia, Pai, que o Senhor nos perdoe os pecados, que o Senhor nos perdoe as falhas, meu Deus, e que essa noite o Senhor nos aproxime de Ti, que nessa noite a Tua graça, Deus, nos traga para perto dos Teus braços, para perto do Teu coração. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas falhas, suplicamos a Deus que o Senhor nos lave no sangue de Cristo, que o Senhor nos purifique, Senhor, nos faça alvos como a neve, nos dá, Deus, a condição de oferecermos um louvor, adoração genuína, fervorosa. Acende-nos, Deus, essa noite. Desperta-nos, Senhor. Coloca-nos de pé. Abre a nossa boca, Senhor, e faça-nos verdadeiros adoradores. Retire de nós a timidez, retire de nós toda a vergonha, Senhor, e nos faça testemunhas do Senhor. Que o nosso testemunho seja vivo, seja ousado, eloquente, sem medo. Que nós ofertemos as nossas vidas ao Senhor, meu Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável, em nome de Jesus. Esteja conosco hoje, Senhor. Nos ajuda a servir, a adorá-lo, a bendizer o Teu nome. Que a Tua palavra penetre nos nossos corações. Que nós possamos deixar todas as distrações lá de fora, Senhor. Que possamos estar com o nosso coração centrado no Senhor nessa noite. Porque o Senhor é o pão vivo, Deus. O Senhor é a água que mata a nossa sede. Torna-nos fervorosos, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero deixar uma reflexão. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 7 ao 12. Esse texto apresenta algumas controvérsias teológicas. Existem alguns debates em torno dele a respeito da natureza de Deus e das suas implicações em nossas vidas. Todos encontraram? Versículo 7 diz assim: E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar.
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no seu celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Percebemos no texto, irmãos, dois elementos distintos. Em várias ocasiões nas Escrituras, o Espírito Santo é tratado como um sopro de vida, como a água da vida, como a água que purifica. Mas logo no mesmo verso, diz que Deus batizará com fogo. A Bíblia também diz que Deus é fogo consumidor. Como conciliar isso? Mais um texto para nos explicar. Lá em Êxodo, no capítulo 12, após todas as pragas, restava uma ainda. E Deus lhe dá as instruções para que o povo fizesse a Páscoa. Porque naquela noite a presença dele passaria pelo Egito. E nesse texto nós vemos a dualidade da presença de Deus. Para aqueles que eram desobedientes, para aqueles que não possuíam a marca do Cordeiro em seus umbrais, para aqueles que não eram fiéis a Deus, para aqueles que não apresentavam fruto de arrependimento e de fé genuína, naquela noite ele foi morte. Naquela noite ele passou pelo Egito e levou os primogênitos de todo homem, de todo animal. Mas para aqueles que tinham a marca do Cordeiro, para aqueles que são lavados no sangue de Jesus, foi o início de uma nova jornada, foi o início de uma nova vida. Se você ler o início do capítulo 12, a primeira coisa que ele diz é: amanhã será o primeiro dia do calendário de vocês. O que Deus está dizendo é que uma nova etapa, uma nova vida se inicia quando nós somos lavados no sangue de Jesus. Todas as coisas velhas ficaram, você se torna uma nova criatura, nascida da água e do Espírito. Mais adiante, quando o povo sai, nós vemos de novo a presença de Deus agindo de duas maneiras distintas. À noite era uma coluna de fogo, um fogo consumidor, ardente, que fazia com que os egípcios não conseguissem atravessá-lo, com que os egípcios não conseguissem alcançar o povo de Deus. Esse é o nosso Deus, um Deus terrível, um Deus justo. A sua voz no monte fazia com que o monte estremecesse. Moisés temeu de entrar naquele lugar. O povo pediu que Deus parasse de falar, porque eles temiam. Eles tremiam diante da presença de Deus. Deus é um ser terrível, justo, poderoso. Mas Moisés se atreveu a entrar no meio daquela fumaça. Que você se atreva, por meio do sacrifício de Jesus, a se achegar à presença desse Deus Todo-Poderoso, com temor, com santidade, porque Ele é um Deus terrível. E de noite ele era um fogo consumidor, mas de dia a sua mão cobria aquele povo como uma luz que fazia sombra, que trazia frescor, que trazia refrigério para aqueles que andam na luz, para aqueles cujas suas obras são expostas pela luz, pela verdade da palavra de Deus, aqueles que praticam coisas das quais não tem do que se envergonhar nem se esconder. Para esses Deus é luz, para esses Deus é cura, para esses Deus é refrigério. Na carta de Pedro, ele diz que em verdade Jesus é uma pedra angular sobre o qual é edificada a igreja, rejeitada em verdade pelos homens. Jesus é o fundamento da nossa fé. Ele é o centro de toda a doutrina das Escrituras. Mas para aqueles que o rejeitaram, para aqueles que rejeitam a sua palavra, para aqueles que lhe desobedecem, para aqueles que não mantêm as suas lamparinas acesas, para aqueles que não vigiam em oração, ele será uma pedra de tropeço, que trará juízo,
sobre estes. Para concluir, eu quero deixar a imagem na mente dos irmãos do que significa andar na luz. Essa luz, para recebermos a promessa do refrigério e do frescor que o Espírito Santo nos traz, em dias de aflição principalmente. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo vai nos dizer: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida de modo nenhum escapará. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos deu para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Eu quero orar por você agora, meu irmão. Porque eu te disse para deixar os caminhos das trevas e andar na luz. Mas é impossível realizar qualquer obra se nós não estivermos na videira verdadeira. Busque ao Senhor, entregue os seus caminhos a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Despeje seu coração comigo nesse momento. Peça a Ele para que Ele conceda a você o andar na luz. Peça a Ele para que Ele conceda a você a capacidade de realizar obras da luz, da graça, da fé e do Espírito Santo. Senhor Deus, essa foi a tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor faça com que ela surta efeito em nossos corações. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que a luz da tua verdade, pelo Espírito Santo, da qual a tua natureza faz parte, inunde a nossa vida, Senhor. A tua palavra, Deus, que vai mais fundo do que qualquer espada, que ela, Deus, nos esquadrinhe e retire de nossos corações toda impiedade, todas as trevas e toda iniquidade, porque aqueles que amam o Senhor precisam andar na luz. Nos dá comunhão contigo, Deus, uma comunhão íntima, meu Pai, de forma tal que nos tornemos teus filhos. Nos dá da tua natureza, Deus, para que nós possamos perdoar, para que nós possamos amar, para que nós possamos pregar e testemunhar, Deus, a verdade do teu santo evangelho. Que os nossos olhos, meu Deus, sejam calorosos, cheios do fogo do teu Espírito, que em verdade é juízo, meu Deus, em condenação para os que não creem, mas é purificação, meu Deus, e fervor do Espírito para aqueles que se entregam ao Senhor de corpo e alma. Recebe o nosso culto nessa noite, Senhor. Nos dá o fogo do teu Espírito e queima em nós, Senhor, e nos faça verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Retira de nós a verdadeira e genuína adoração ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé para estarmos entoando o hino de número 155. Hino de número 155, Castelo Forte. Em todo
irmãos podem se assentar. Eu queria convidar a família do nosso irmão Marco Túlio, nosso irmão evangelista Marco Túlio. Ele era membro da igreja presbiteriana da Abadia dos Dourados, né? Estavam trabalhando lá e foram recebidos como membros daquela igreja. E hoje nós vamos fazer uma oração recebendo eles oficialmente, que já estão congregando conosco já há algum tempo. Nosso irmão Diácono Neto vai fazer a oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelos seus enormes e incontáveis atributos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, de forma especial nessa noite, Senhor, o recebimento dessa família, Senhor, essa família que abraçou a obra, abraçou, Senhor, o trabalho da tua igreja, Senhor, e se compromete a cada dia mais, Senhor, nos caminhos do Senhor, Pai. Te louvamos por essa graça, te louvamos por essa família, te louvamos, Senhor, por quem tu és, Pai, gracioso, um Deus misericordioso, que nos sustenta e nos alcança todos os dias, Senhor. Te louvamos, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida do tudo como cabeça, Senhor, que eu possa conduzir, Senhor, essa família cada dia mais nos teus caminhos, na tua casa, Senhor, diante do teu reino. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nosso irmão Diácono Davi Neto, 2 anos. Nós vamos, nesse momento, ter a ceia do Senhor. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, em Lucas, no capítulo 22. Vamos ler juntos, do versículo 14 ao versículo de número 20. Lucas, capítulo 22, do versículo 14 ao versículo 20, nós vamos ler, vendo essa transição entre a festa da Páscoa e a festa da Ceia do Senhor, que é o que hoje nós estamos celebrando, né? A Páscoa mostrava a passagem do povo no Antigo Testamento, né? Do Egito para a Terra Prometida. E nós hoje lembramos, né, da transição que Jesus nos dá da morte para a vida. Vamos ler a palavra de Deus? Lucas 22, do 14 ao versículo de 20. Leiamos. Chegada a hora, pôs-se Jesus na mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e partilhem entre vós, pois vos digo que da agora em diante não mais beberei fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, e meu sangue derramado em favor de vós. Amém. Nós vemos então que esses elementos, eles representam o corpo de Jesus, representado no pão, que é esmagado, que é tragado em nosso favor. Nós comemos e vivemos. Nós devemos tomar o corpo de Jesus, a vida de Jesus, como a nossa vida. Da mesma forma, o sangue de Jesus, representado pelo cálice, derramado como um vinho que traz vigor, que traz energia. Mas sabemos que espiritualmente o sangue de Jesus é que nos traz esse vigor, essa energia reais, né, e espirituais. Então, nesse momento, nós vamos tomar
convido os irmãos, né, presbítero Mael, Diácono Carlos, presbítero Abreu, e convidar nosso irmão Então, Marquinhos, fazer também o nosso acompanhamento. E quando os irmãos estiverem perto de vocês possam receber pão, suco. Nós vamos cantar depois nós vamos comer juntos. Nós vamos juntos receber isso do Senhor. Pela vida dolorosa, triste Jerusalém, os soldados abriram caminho a Jesus, mas o povo se aproximava para ver o que levava aquela cruz. Ele sangrava pelos golpes que nas costas recebeu, um espinho coroado ele foi, e com cada passo viu o desprezo do povo que lhe amou. Pela vida dolorosa que havia da dor, como ovelha veio Cristo me Senhor, e foi Ele quem quis ir por amor a ti e a mim. Pela vida dolorosa ao Calvário, pela vida dolorosa, triste Jerusalém, os soldados abriam caminho a Jesus, mas o povo se aproximava para ver o que levava aquela cruz. Pela vida dolorosa que havia da dor, como ovelha veio Cristo me Senhor, e foi Ele quem quis ir por amor a ti e a mim. Pela vida dolorosa ao Vamos orar, depois nós vamos comer o pão, o cálice, e a nossa irmã Rita, que nos ajuda. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de participarmos da ceia do Senhor. Nesse momento de retirada, quando o Senhor nos levar, quando o Senhor voltar, nós participaremos da mesa do poder, em comunhão com o Senhor e com
infância. Nós te agradecemos porque o Senhor nos salvou, nos resgatou das trevas tradicionais de vossa cruz, para podermos participar desse momento, para te cultuar, como foi falado no início, te cultuemos em espírito e em verdade. Que nossas vidas, ó Deus, sejam dedicadas ao Senhor. Que nós sejamos um livro aberto, uma carta aberta, escrita por vocês, para a honra e glória do teu santo nome. Nos abençoe e nos ajude a assimilarmos a tua palavra, para que possamos colocar em prática dia a dia, onde o Senhor nos colocar e onde nós somos. Nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Podem ir comigo. Beleza. Nós vamos ter agora um momento de louvor ao nosso Senhor. Boa noite, irmãos. Como é bom, né, a gente poder, como corpo de Cristo, celebrar a ceia do Senhor, renovar, né, nosso espírito, nos colocando ali mais uma vez no compromisso de buscar a vida de santidade diante do Senhor. E nesse momento eu te convido a se colocar de pé para estarmos louvando aquele que é santo, digno de louvor e de ser adorado. E dentre todas as qualidades dele, ele é o nosso verdadeiro Senhor.
aquele que é o único digno de toda honra e de toda glória, aquele que um dia enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, que ressuscitou, que subiu aos céus, mas que voltará para nos buscar. E isso é o que nos motiva, meus irmãos. Isso é o que faz a gente passar pelos momentos de dificuldade, pelos momentos de luta, de tempestade. É saber que Ele é o Rei que vem. Ele é o Rei que vai voltar e vai nos levar a que juntos possamos reinar com Ele. Graciosa, ouvir a tua voz, a conceder-me salvação. Dê-me esperança, fonte esgotável, a tua graça e o teu perdão.
Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas enjeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor Se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a amarga, dando-nos essa doce graça e nos fazer Pai, nós te louvamos por tamanho sacrifício, Pai, realizado naquela cruz. Sacrifício esse que a gente não poderia fazer, Pai. Mas nós te louvamos porque o Senhor, diante de tamanha misericórdia, olhando para nós, ó Pai, perdidos, sujos em nossos pecados, ó Pai, na escuridão, nas trevas, condenados, o Senhor olhou para nós com olhar de misericórdia. E o Senhor entregou a sua vida por nós, ó Pai. Não existe agradecimento suficiente, ó Pai, para demonstrar a nossa gratidão, ó Pai, ao Senhor. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos direcionando a tua luz, trazendo sempre a nossa memória do teu sacrifício, ó Pai, para que os nossos dias possam não ser em vão, para que as nossas lutas, os nossos trabalhos, as nossas famílias, para que nada, Pai, que a gente fizer seja apenas por partidarismo, por teu nome, mas que seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Que nós possamos ter a consciência de que estamos aqui de passagem, mas que o nosso lar eterno é com o Senhor. Que isso, ó Pai, essa esperança possa ser o que nos motive, Pai, não só nessa semana, mas até que o Senhor venha. Aceite o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convidar as crianças aqui na frente. Nós vamos ter um momento da palavra agora.
nosso irmão Matheus, na frente, nosso irmão Helder. Matheus Belino vai trazer a mensagem às crianças, nosso irmão Belino também. Helder vai nos trazer mensagem aos adultos. Vou convidar um dos pais, o presbítero Alan, para fazer uma oração, para orar por essas crianças, orar também pela mensagem. Meu Deus, Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio, pelos cartões reunidos, pelos louvar, Deus. Te agradecemos também pelo privilégio de trazer nossos filhos colocados, Senhor. Que eles possam aprender, Senhor, de essas crianças, Pai, a palavra possa ser pregada e botar nos corações delas, Pai, que nenhuma se perca, Pai, e elas jamais trazem os caminhos do Senhor. Abençoe as professoras, Deus, que para São Pai, as pessoas dessas pessoas, como pedimos pelo pastor, graças a Deus pela palavra. Deus agradecemos tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Que privilégio para nós estarmos na casa do Senhor, para juntos aprendermos da palavra dele. Já cantamos louvores ao seu nome, já ceiamos, e neste momento nós pedimos ao nosso Deus que fale conosco por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito Santo. Palavra essa que se encontra em João, capítulo de número 4, versículos de número 19 ao 30. João, capítulo 4, versículo de número 19 ao 30. Vamos fazer essa leitura alternada. Estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos pares. A verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e embora que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus, eu sou, e eu falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que se estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu canto, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Domingo passado, meus irmãos, vemos que Jesus se encontra com essa mulher samaritana e lhe fala sobre a água da vida. E essa água não era para matar
Mas a alma que Jesus estava oferecendo àquela mulher era para matar a sua sede espiritual. Jesus se revela àquela mulher que não precisava simplesmente de matar a sua sede, mas que precisava verdadeiramente conhecer o Evangelho, conhecer as suas palavras. A satisfação daquela mulher estava nos prazeres, estava na sua vontade, estava nos seus desejos, e ela até chega a citar a religião como um modo de se escapar daquilo de errado que ela estava fazendo. Na conversa com Jesus, ela até tenta desviar o foco para essa questão religiosa, mas Jesus, ele vai voltar para o centro da sua vontade, que é revelar a verdadeira adoração, que não está em locais, mas no coração daqueles que o recebem como seu Salvador. Por isso, meditaremos nesta noite sobre o tema a verdadeira adoração. Em primeiro lugar, a verdadeira adoração não está num local, versículo de número 19 a 21. Diante da resposta de Jesus sobre a vida daquela mulher nos versículos anteriores, no qual revelara que ela tinha vários homens e o que ela estava atual não era dele, aquela mulher entendeu que Jesus era um profeta, pois somente um profeta poderia saber do que estava passando na vida dela. Ela estava muito focada num local de adoração, que muda o sentido da conversa e vai dizer a Jesus: olha, eu sei que os nossos pais falaram que o lugar da adoração é neste monte. Vós, porém, os judeus dizem que é em Jerusalém. Qual é o lugar certo para a adoração? Versículo de número 20, há esse questionamento da mulher samaritana. Mas Jesus lhe disse: nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. No versículo de 21, Jesus ele vai demonstrar para aquela mulher: olha, você está com uma visão equivocada. Você está olhando muito para a terra, para o que há nessa vida, está esquecendo do Criador, do que Ele colocou no seu coração. Nós, seres humanos, nós fomos criados para adorar a Deus e glorificar o seu santo nome. Mas quando nós não temos esse ensinamento, quando nós não temos um relacionamento verdadeiramente para com Deus, nós desviamos do foco e às vezes usamos a religião para escaparmos de nós mesmos, dos nossos pensamentos, dos nossos pecados que estão encobertos. Ele diz àquela mulher que os judeus adoram o que conhecem, pois a salvação vinha dos judeus. Jesus ele demonstra àquela mulher que os judeus sabiam sobre a verdadeira adoração, apesar que os judeus estavam longe de seu Deus. Aquela mulher, com certeza, em seu coração, ela se sente triste. Ela olha para si mesma e, diante daquela conversa com Cristo, um profeta, como ela estava ali pensando, ela vai se sentir como se tudo aquilo que ela aprendeu com seus pais ali em Samaria não valesse de nada. Mas a pergunta é: qual é a verdadeira adoração? Em segundo lugar, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Versículo de número 23 e o versículo de número 24 vai nos mostrar isso. A verdadeira adoração não é um local. A verdadeira adoração não é levantar as mãos. A verdadeira adoração não é derramar lágrimas nos olhos, escorrer pelo rosto. A verdadeira adoração não é uma leitura bem feita da palavra, não é a eloquência, a inteligência humana. Mas Jesus ele está dizendo àquela mulher: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que significa isso? Vós adorais o que não conhecer. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, quando nós temos um encontro real com Ele, quando Ele vem ao nosso encontro, a nossa vida muda, a nossa vida para, não somos mais
Ele é um Deus que deve ser adorado por todos nós. A verdadeira adoração é glorificar o Senhor como Deus da nossa vida. Versículo de número 23. O versículo 24 também nos fala: eu não posso adorar a Deus do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. Eu não posso dizer que lá em casa eu posso adorar a Deus, porque eu escolhi adorar a Deus lá longe da comunhão. Eu não posso ser um desigrejado. Eu não posso ser uma pessoa que está longe da unidade cristã. Eu não posso ser uma pessoa que causa divisão, porque eu não serei adorador. Deus, Ele nos ensina que a verdadeira adoração é conhecer que Ele é Espírito. E Ele sendo Espírito, Ele carece, Ele necessita da nossa adoração. Ele sente vontade da nossa adoração. Ele fala por meio das Escrituras, o Espírito Santo com ciúmes anela a nossa adoração. Porque às vezes nós temos adorado a outras coisas, às vezes nós temos colocado a nossa vida nessa terra e tudo que é aqui, esquecemos do foco que é adorar ao Senhor sobre todas as coisas. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, Ele quer um relacionamento verdadeiro com você, comigo. Deus é Espírito e Ele anseia que nós conheçamos mais e mais. E quando nós conhecemos a Deus, nós vamos entender que Ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais nós bebemos dele, mais nós somos saciados, mais se derrama e mais nós temos sede dele. Adorar o Senhor em Espírito e em verdade é sair pelas portas e continuar sendo um cristão verdadeiro, fervoroso, humilde e fiel a quem você tem adorado. A mulher, mesmo diante de tudo isso, ela não reconhece Jesus como Messias. Mesmo diante de toda a fala de Cristo, da demonstração que Cristo fez, até o momento em que Jesus conversa com ela não estava compreendendo o que Cristo falava. Até que, em terceiro lugar, Jesus se revela àquela mulher como Messias. No versículo de número 26, ele vai dizer: eu sou. Quando ele fala o eu sou, algo estremece dentro daquela mulher. Porque ela lembra do Antigo Testamento. Porque ela lembra da Torá. Ela lembra do Pentateuco. E ela lembra de Moisés, da sua lei. E lá está escrito, quando Moisés vai dizer: Senhor, quando eu for lá no Egito, quem eu vou falar que me enviou? O eu sou te enviou. Quem está falando com aquela mulher? O Emanuel, o Deus conosco. Quem está falando com aquela mulher é aquele que precisa que nós entendamos essa palavra para receber a verdadeira adoração. E Ele se encontra aqui no nosso meio, porque Ele permanece conosco até a consumação do século. Então adore, glorifique o nome dEle, louve a Ele. Ele é o grande eu sou. Eu sou o que fala contigo. Sou eu o Messias. Sou eu a promessa. Meu Deus cumpriu aquilo que Ele tinha determinado na Escritura. Agora está diante de você a salvação. Interessante, meus irmãos, no versículo seguinte, versículo 27, 28, o 27, os discípulos chegaram e admiraram. Por que eles admiraram? Por causa da adoração. Os samaritanos adoravam por aquilo que eles não conheciam. Eles falavam: é aqui nesse monte que devemos adorar, não de você. E os judeus: não, é o nosso monte, não, esse aqui. Então eles ficaram pasmados com Jesus, conversando ainda mais com uma mulher. Jesus é aquele que quebra barreiras. Jesus é aquele que vai além do nosso alcance. Jesus é aquele que vê um mendigo, que vê uma prostituta, que vê um drogado e não fica casuando dele. Mas é aquele que estende a mão e oferece a salvação. É aquele que muda, que transforma. É aquele
Cristo aos corações. Aquela mulher chega no seu povo e começa a dizer: eu encontrei aquele no qual estava escrito nas Escrituras sobre ele, o Messias. Ele falou tudo o que se passava na minha vida. Vem ver, venha, conheça-o. Ou seja, meus irmãos, nós, como verdadeiros adoradores, nós devemos ter um coração missionário, um coração de evangelista. Não é só quem estuda no Libel, não é só quem vai para o seminário, não é só aqueles eloquentes, quem tem um livro em casa, é eu e você. Os trabalhadores são poucos na seara que é grande do nosso Deus. E às vezes nós ficamos discutindo, debatendo coisas fúteis da vida. Às vezes nós não podemos ir em certas igrejas porque lá não se dá por aqui. Às vezes nós causamos divisões com os nossos irmãos. Às vezes nós fazemos grupinho. O que Jesus está falando conosco nessa noite é: eu não estou nem aí para o que você pensa. Eu não estou nem aí para os grupinhos. Eu não estou nem aí para a divisão. Meu reino vai avançar, quer você ou não. Eu estou levantando pessoas para a pregação do Evangelho, para anunciar que eu sou. E adoração não é para líder, adoração não é para a igreja perfeita, bonita. Adoração é para mim. O lugar mais alto que você pode chegar, que eu posso chegar, é aos pés da cruz, humilhado, dizendo: Pai, obrigado pela salvação. Obrigado por compreender o valor da adoração. Obrigado por ser um adorador. Oh Pai, eu sou tão falho. Eu sou tão pecador. Tem misericórdia de mim. Me ajude a te adorar como tu queres. Tira o meu eu, as minhas vontades, os meus desejos, e que a tua vontade, por meio da palavra, habita a minha vida, e assim eu possa glorificar o Senhor pelos séculos dos séculos e eternamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira adoração não é o projeto Aliança, nem está aqui numa estação, no Manancial, nem na Matinha, em qualquer outra igreja. A verdadeira adoração está no Messias prometido, nosso Salvador. É glorificarmos a Ele, é louvarmos o seu santo nome. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade, é conhecer esse Jesus, é sentir esse Jesus, é manifestar esse Jesus entre nós, é nós produzirmos Cristo para que o mundo veja que nós temos a luz e que nós somos o sal da terra. A verdadeira adoração vem através de um povo que, mesmo pecadores, que mesmo que se sente pequenos, reconhece a graça e o favor do Deus e busca de todo o seu coração. Hoje, muitos ainda reduzem a adoração a um local, a um ritual, a um estilo musical, a levantar a mão, a chorar, emoções passageiras. Nós precisamos entender que tanto faz aqui, como na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, onde formos, somos adoradores, somos servos do Senhor. Essa é a nossa identidade. Quando alguém perguntar: quem é você? Eu sou filho do Deus Altíssimo, lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro, alcançado pelo Espírito Santo, e Ele que me guia e me levará para os altos céus. Eu não tenho nada nessa vida, eu não sou ninguém, eu sou um pobre pecador, mas fui alcançado pela graça. É a graça que eu estou pregando, que eu estou anunciando, e é essa graça que vai alcançar os corações. Não sou eu, não é ninguém, é o próprio Deus. Jesus nos ensina que adorar está em comunhão com o Pai, está em comunhão com os nossos irmãos, está em comunhão com o Espírito Santo em qualquer lugar. O verdadeiro adorador não precisa de um palco, mas de um coração sincero e quebrantado diante de um Deus que faz por meio dele. Em casa, na rua, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, um verdadeiro adorador adora o Pai com o seu viver, com suas atitudes, com a sua fala. Ele reflete Cristo em sua vida. Meus irmãos, eu queria deixar algumas reflexões para nós nessa noite. Eu me incluo nesse período também, porque sou carente desse Deus. Como nós estamos nos
relacionando com Deus. Você conhece Deus? Eu conheço Deus. Eu ando lendo a Bíblia, procurando Deus em cada detalhe, o seu agir, a sua forma, por que ele fez isso, por que ele fez aquilo. Vou num canto, vou no outro, contexto, texto. E aqui embaixo tem algumas Bíblias que dão indicação de onde pode encontrar um versículo semelhante, e você faz comparação. Você tem buscado a Deus? Ou o seu foco ainda nesta noite está lá amanhã no trabalho, no estudo? Porque às vezes nós não paramos tudo para glorificar a Deus. Nós não tiramos a sandália dos nossos pés, entendendo que nós estamos diante da presença do Senhor Todo-Poderoso. E às vezes as nossas tarefas são mais importantes do que a adoração. Cuidado! Ele tem sido nossa prioridade. Ele tem alcançado o primeiro lugar na nossa vida. Nós o conhecemos verdadeiramente. Texto de Isaías: busque a Ele enquanto se pode achar. Invoca-o enquanto está perto. Em Hebreus vai dizer: pelo novo e vivo caminho que é Cristo. Você não precisa nem de A nem de B. Você precisa se render ao Todo-Poderoso. Você tem acesso ao trono da graça. Você tem acesso ao soberano por meio de Cristo Jesus. Então que você o conheça, que nós o conheçamos mais e mais, que nós possamos buscar e louvar a Ele, que é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus abençoe o Projeto Aliança. Deus abençoe cada igreja representada aqui nesta noite. Deus abençoe a cada irmão, a cada família, e que cada um de nós possamos sair não da forma como chegamos aqui, mas cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do poder de Deus, e entendendo que continuamos sendo verdadeiros adoradores. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor, pedir a nossa irmã Bel para fazer essa oração, e o Senhor continue nos abençoando.